nessa noite o tema do nosso ano, aquilo que nós queremos desenvolver, focar ao longo de 2025 e algumas estratégias e métodos que nós queremos utilizar. Lembrando que estratégias e métodos são apenas ferramentas que a gente pode utilizar, tá bom? Isso pode ser saudável, pode não ser saudável. E quando não é saudável, a gente simplesmente deixa de lado. Mas as ferramentas, elas servem para nos auxiliar a trazer à tona aquilo que é essencial, que é o cerne do Evangelho. Tá bom? Então, o que nós queremos apresentar aqui agora são alguns recursos, alguns métodos que nós vamos utilizar, e mais à frente, na nossa reflexão, nós queremos ver algo que é fundamental em meio a esse processo. E aí o tema que nós vamos trabalhar esse ano é relacionamentos que transformam vidas. Esse será o nosso foco ao longo de 2025, tá bom? Quem aqui se lembra qual foi o nosso tema do ano passado? Como? Fala mais alto, vocês acertaram, eu só não estou ouvindo daqui. Relacionamentos centrados no Evangelho, certo? Então, nós queremos continuar nessa tônica de falarmos a respeito dos relacionamentos, e agora a nossa ênfase será relacionamentos que transformam vidas. Por qual motivo nós existimos como igreja? Qual é o nosso motivo de existir? A razão de nós estarmos reunidos aqui todo domingo e nas outras programações que nós temos? Vamos tentar trabalhar junto? Isso tem a ver com o propósito da nossa igreja. Quem é membro aqui tem que saber isso memorizado, certo? Nós vamos trabalhando aqui aos pouquinhos e aí vai trazer isso à sua memória. Então, passa lá. Primeiro ponto aí. Olha lá. Qual o motivo de existirmos? Primeiro aspecto, e é o que vai, assim, ser o nosso norte. Sem isso, nós perdemos a razão de existir. E de tudo aquilo que nós fazemos é adoração ao Senhor. Se uma igreja deixa de adorar o Senhor, ela deixa de ser igreja. Porque ela perdeu a sua essência. Ela pode se transformar em qualquer outra coisa que não seja uma igreja, tá bom? Mas a razão de existir da igreja é a adoração ao Senhor. E como que nós fazemos isso? Quem é membro da igreja aí sabe o propósito de cabeça. Qual é o próximo passo? As crianças vão descer? Puxa vida, crianças. Podem descer. O pessoal colocou muita coisa para mim. Às vezes eu administrar tudo isso aí, a gente tem uma certa dificuldade, né? Ontem minha esposa falou, vai no mercado e traz pão puma. Eu trouxe pão de forma, não foi? Pão sovado, eu trouxe pão sovado. É que eu sempre vou e compro pão sovado. Aí ela manda comprar um pão puma, aí trava, né? Mas isso é normal, né, Danilo? Acontece. Então, como que a gente faz a nossa adoração ao Senhor? Quem conhece o propósito da igreja de cabeça aí? Qual que é a próxima etapa aqui do nosso slide? Adorar o Senhor através do serviço, através do entregar ao Senhor os nossos dons e talentos. Se você é um cristão, você foi capacitado por Deus para servir a essas pessoas com o intuito de quê? O primeiro lá, adorar ao Senhor. Sempre a adoração ao Senhor. Outra coisa, evangelismo. O que é o evangelismo então? É anunciar, certo? É compartilhar da nossa fé. Isso é o que nós fazemos como igreja. Nós queremos testemunhar aos outros, compartilhar aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Mais um, através do discipulado. O que é o discipulado agora? O discipulado nos ajuda de que forma?
Boa, Rosângela. Nos preparar, certo? Nos ajuda no crescimento, no amadurecimento. Uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, essa é a decisão mais importante, mas isso é apenas o ponto de partida. A partir de agora existe assim um universo de informações a respeito do nosso Deus, do caráter dele, dos seus atributos e daquilo que ele espera de nós, que nós precisamos compreender e por amor ao Senhor e o desejo de adorá-lo, a gente procura colocar isso em prática. Então, o discipulado para a vida do cristão é algo assim fundamental. Sem ele a gente não cresce, a gente não amadurece, e se isso não ocorre, a gente continua dando as mesmas cabeçadas e ofendendo ao Senhor. Então, o discipulado é algo fundamental na nossa vida como igreja. Depois, o louvor é a nossa entrega, então, ao Senhor, a nossa adoração dedicada a Deus e exclusivamente a Deus, e esse louvor que o glorifica. Então, aqui, através de algumas palavras, nós temos o que é o propósito da nossa igreja. Vamos tentar falar aí? Qual é o nosso propósito? Adorar o Senhor, servindo através do serviço. Não, calma lá. Adorar o Senhor, servindo através do evangelismo, discipulado e louvor que o glorifica. Vamos lá de novo, forte agora? Adorar o Senhor, servindo por meio do evangelismo, discipulado e louvor que o glorifica. E aí vem as expressões do pastor Carlos, as perguntinhas dele, né? Quais são as perguntinhas do pastor Carlos? Como? Como? Como ou me prova, né? Ou é como ou me prova como que funciona esse negócio aí. Olha lá como que a gente pode pensar, ou como que a gente pensou a estrutura da nossa igreja. Isso aqui é apenas estrutura, tá bom? Lembra que é a ferramenta. Sem o aspecto fundamental que a gente vai ver mais adiante, isso aqui é apenas uma estrutura. Tá joia? Mas nós temos o nosso culto de domingo à noite, é a nossa adoração coletiva ao Senhor. Deus, ele está fazendo um plano eterno e perfeito de constituição de um povo. Às vezes a gente pensa assim, né, o nosso relacionamento com Deus de uma maneira muito individualista, muito exclusivista, mas nas Escrituras não é bem assim que funciona, tá bom? Desde o Gênesis, desde Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o aspecto é sempre coletivo. É lógico que existe a nossa particularidade na adoração ao Senhor, mas a nossa adoração é coletiva. Sabe o que significa? Significa que quando você não vem, nós estamos em falta, nós como igreja local. É claro que tem algumas questões, né, de doença, saúde, alguns imprevistos que possam acontecer, mas sabe aquele negócio assim, hoje eu não estou muito afim de ir? Então, o culto é a nossa expressão coletiva ao Senhor. E aí quando você simplesmente decide não vir, é um pecado seu diante do Senhor, mas nós como povo sofremos também, porque a nossa unidade é afetada através desse tipo de pensamento e postura. Percebe? Então, culto é algo fundamental para a gente. O nosso PGO, que é o pequeno grupo de oração, toda quarta-feira tem um grupão que se reúne aqui na igreja, e nós temos mais outros 6 grupos que se reúnem nos lares. É isso, né, João? A nossa meta, o nosso objetivo é atingir 10 ao longo desse ano, tá bom? E o PGO é um momento bem interessante. Por quê? Porque a gente faz uma reflexão daquilo que foi dito no domingo, e nós temos ali aquele tempo de comunhão e de intercessão uns pelos outros. E isso é fundamental para a vida de igreja. Tá bom? Sem isso, não dá para a gente seguir adiante. Opa! C3, que é o nosso Centro de Capacitação Cristã, começa domingo que vem com a aula magna, e aí acho que tem uma pausa, né, por conta do feriado. Já no domingo seguinte, a gente começa as nossas aulas aqui, das 5 às 6, depois temos o intervalo, e aí a gente sobe para o culto. Tá bom? O C3 é fundamental. Para quê? Para que você cresça, para que você seja aperfeiçoado, para que você conheça cada vez mais o Senhor através da sua palavra. E isso vai te dar
uma base sólida, para você não ser levado por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, tá bom? Crente que não amadurece, qualquer ondinha que passa, leva o camarada. Qualquer modinha que aparece, o camarada fica todo encantado, tá bom? Então o C3 é importante para isso. E a CAD, Clínica de Aconselhamento e Discipulado, é onde todo sábado tem um grupo de pessoas aqui na igreja pela manhã, e o pessoal é fiel, comprometido. E esse grupo de pessoas está aqui para servir os irmãos. Através das conversas, do discipulado, do aconselhamento, tratando de coisas específicas, né, algumas dúvidas, alguns questionamentos que nós temos, muitas vezes as dores e as aflições, quando está sufocando demais e a gente precisa compartilhar isso com alguém, nós temos aqui uma ferramenta interessante à disposição da nossa igreja e de você que nos visita também, tá bom? Basta procurar os responsáveis por isso. O pessoal está me mandando para cá, mas eu preciso olhar para cá. Ó. Eu olho aqui, né? Tá bom. O pessoal não está me ajudando, né? Olha a nossa engrenagem aí então, ó. Tudo que nós falamos até agora. Culto, C3, nosso PGO e a CAD. Só que a engrenagem aqui não vai girar, certo? Ainda está desconexa aí. E aqui vem alguns aspectos que são importantes para nós, tá bom? O que faz esse negócio girar aqui? Calma que a gente vai aprofundar isso mais adiante, tá bom? A nossa base é sempre o Senhor. Mas tudo isso aqui visa o nosso relacionamento. Porque isso é a vida de igreja. Certo? Você pode participar de todas essas coisas aqui, ó, culto, PGO, C3 e CAD, e não desenvolver relacionamentos. Você pode simplesmente estar por estar aqui nesse momento agora já pensando na pizza de logo mais, e aí às vezes quando não quer contato com ninguém, e existem particularidades, tá bom? De cada um. Isso é legal. E mesmo dentro das particularidades, existem grupos de pessoas aqui preparadas para acolher a todos. Tá joia? Dentro da timidez de cada um, às vezes das restrições, da limitação, a gente sabe que tudo isso faz parte. Mas existem grupos de pessoas, nós temos um ministério de integração aqui na igreja. Por quê? Justamente porque a ideia é acolher a todos. Os nossos relacionamentos, então, são fundamentais. E aqui nós temos alguns grupos da nossa igreja, olha lá. Os grupos aí atuantes. Temos o bumerangue, que são as crianças, que eu esqueci delas, mas já desceram, já estão lá, tudo bem? As nossas crianças. Às vezes eu esqueço dos meus filhos, tá bom? Então não fique chateado porque eu esqueci do seu filho aqui. Os adolescentes, os jovens, né? O jovem é mais estiloso, eles deram um nome aí gringo, né? Deve ficar mais legal o negócio. As mulheres, os homens e o Ebenezer. O Ebenezer teve hoje pela manhã, né? Fizeram um piquenique lá no Lions, tiveram um bate-papo ali, tratando de um assunto específico. E a interação é muito legal. Você vê o vídeo lá que o pessoal grava, dá vontade de estar junto, né? Os jovens também, ontem à noite, fizeram aquele videozinho lá. Poxa, que vontade de ser jovem, né? Eu sou jovem, mas eu sou casado, então o meu grupo é o grupo de homens, nesse caso, tá bom? Mas não deixe de estar presente nessas programações, nesses eventos. Por quê? Qual é o miolinho lá da nossa engrenagem? Relacionamentos. Não deixe de estar presente, certo? Se você é aquela pessoa apenas que bate carteira na hora do culto, às vezes você está lidando com as suas aflições e ninguém sabe. E você está tentando carregar uma carga que não é possível suportar. E às vezes você está deixando também de ajudar outras pessoas que estão carregando também as suas cargas. Então os relacionamentos para a gente é algo fundamental. E aí, através dos nossos grupos, algumas coisas que a gente quer atingir e estarmos atentos ao longo deste ano, tá bom? Contato. Nós precisamos saber da vida uns dos outros. Não é todo mundo, certo? Mas se você tem ali um grupo, quando a coisa aperta, essa informação vai chegando e você vai encontrando apoio, você vai encontrando o suporte necessário. Nós fazemos isso por meio de pessoas. Olha só, são 3 pastores, certo? Por um grupo aqui de
200 pessoas. E vocês viram que eles estão botando tudo para eu fazer, né? Então, esses grupos aqui são fundamentais, tá? Para que a gente consiga cuidar uns dos outros. Assistência, orientação, sabermos para onde nós estamos indo, isso é fundamental na nossa vida. Os programas e eventos, nós já temos o calendário da igreja fechado, está fechado agora, né, pastor Carlos? 100%, todo mundo mandou lá as datas. Então, esses programas e eventos que auxiliam em todo esse processo. As nossas visitas, o estarmos juntos, participando uns da vida dos outros. E, por fim, o nosso serviço ao Senhor. Então, quando você olhar aqui para essa estrutura, mais uma vez, não pense apenas na estrutura, mas tente imaginar o rosto de cada pessoa, que compõe o infantil, os adolescentes, os jovens, mulheres, homens e Ebenezer. Nós precisamos ter essa pessoalidade, porque estrutura por estrutura, isso é um conceito de empresa, isso é outra coisa. O nosso negócio aqui é mexer com gente e pessoas que querem adorar a Deus. Por isso os relacionamentos são fundamentais. E aí, com base nisso, tem esse tema aí, proposto para nós, ao longo deste ano, relacionamentos que transformam vidas. Relacionamentos que transformam vidas. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Está mais interativo agora, mas a gente já vai passar para uma breve reflexão. Tranquilo? Diga. Tá bom. Eu dei uma pincelada, mas foi rápida, né? Para você que nos visita, olha só, aquilo que nós falamos lá atrás, o culto é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá bom? O PGO é quando a gente se reúne em pequenos grupos nos lares, e ali a coisa é mais informal, tem alguns que eu sei que tem até um cafezinho, um bolo, porque crente quando se reúne gosta de conversar a respeito de Deus, compartilhar a respeito de Deus e comer um pouquinho também, certo? Não é pecado, né? Vamos conversar, a gente pode conversar tomando um cafezinho, cortando um bolo, acaba sendo bem agradável, né? A CAD é aquele trabalho que nós temos aos sábados pela manhã. Então, alguns membros querem fazer um processo de, eu quero conhecer mais da Bíblia. Esse é um tempo específico para isso. Você vem, olha só que privilégio. Você vai chegar aqui e vai ter por 1 hora uma pessoa dedicada exclusivamente a você. Para te explicar, para tirar as suas dúvidas e para caminhar junto contigo. De graça, hein? Isso é um privilégio, não é verdade? E o último lá, que é o nosso Centro de Capacitação Cristã, é a nossa escola. É uma escola mesmo, tá bom? Nós aprendemos aqui diversas doutrinas, diversas coisas a respeito do Senhor através da sua palavra. Então você pode vir com seu caderno, com a sua caneta, fazer as suas anotações. Tem atividades para isso, porque a ideia aqui é você crescer, você aprender mais a respeito da palavra de Deus, que é a Bíblia. Certo, seu Dani? E aí, se você ficou com alguma outra dúvida, pode nos procurar no final do culto e aí a gente consegue tratar disso de maneira mais pontual. Tá joia? Vamos fazer uma breve reflexão, então, na palavra do Senhor? E eu prometo que será breve. Tá bom? Vamos nos esforçar nesse sentido. Vamos orar mais uma vez? Peço que você feche seus olhos, vamos nos dirigir ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, através da oração, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite, algumas pessoas já como parte dessa família, parte desse grupo, adoradores do Senhor, outras pessoas que eventualmente vieram aqui buscando respostas para a sua vida, buscando respostas a respeito do Senhor. Então nós louvamos pela vida destes também. E o que nós desejamos é que cada um saia daqui encontrando aquilo que veio buscar.
Que o Senhor, então, nos direcione, que o seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que a gente possa compreender, então, a sua palavra. É assim que nós oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os relacionamentos que nós temos, em uma conversa que eu tive com o pastor Carlos essa semana, nós estávamos falando a respeito do relacionamento, e o relacionamento ele é uma troca. Não é isso, pastor Carlos? É sim, senhor. O relacionamento, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós estamos fazendo uma troca. Não é verdade? Quando a gente senta para conversar, qualquer assunto que a gente puxe assim e coloca na mesa, é um assunto que vem através da nossa perspectiva de vida, daquilo que foi construído ao longo dos anos. Isso vai formando a nossa visão, e aí a gente passa a ter uma maneira de enxergar a vida, de interpretar as coisas que acontecem conosco. Então, os relacionamentos, eles são uma troca. Sempre que nós nos relacionamos, nós estamos trocando alguma coisa. Para o cristão, o relacionamento ele funciona dessa mesma maneira, mas são relacionamentos onde essa troca tem que ser pautada não pela nossa perspectiva, não por aquilo que nós acreditamos da nossa própria cabeça, mas daquilo que o Criador coloca para nós como sendo referencial. Perdoe a minha grossura e indelicadeza nesse momento, mas, como o João fala, né? A nossa opinião não interessa. Em outras palavras, é isso. E do ponto de vista bíblico, se a gente assumir isso para a nossa vida, nós seremos extremamente abençoados pelo Senhor. Se a gente acreditar que a minha opinião sobre as coisas tem um valor muito menor do que eu imagino que tenha, e a opinião sobre as coisas que verdadeiramente importa é a opinião do Senhor, eu serei extremamente edificado, tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de cosmovisão. E ser abençoado nas Escrituras não é receber coisas, especialmente materiais, mas é ter a mente de Cristo. Então, os relacionamentos, eles são uma grande maneira, uma grande oportunidade e que o Senhor nos proporciona para encontrarmos transformação de vida. E o apóstolo João, quando ele escreve a sua carta, o pastor João Capucci, no domingo passado, pregou em 1 João, e eu vou aproveitar a introdução que ele fez e vou seguir aqui na mesma carta. O apóstolo João, quando escreve, então, essa carta, ele vai falando ali dos relacionamentos entre aquelas pessoas, ele coloca um aspecto que é fundamental para nós, para a nossa relação como discípulos de Cristo. E esse aspecto fundamental que deve nortear as nossas relações é o amor. E é o amor que vem do Pai, é o amor que procede do Pai. Lembra da expressão indelicada? A minha opinião não interessa. Ou a sua opinião também, ela tem menos valor do que você imagina. Mas esse referencial que vem de Deus, esse sim, esse é valoroso. Por isso eu quero caminhar com vocês lá em 1 João, capítulo 4, dos versos 7 até o versículo 12. E o tema da nossa reflexão é do amor de Deus para o amor aos outros. Do amor de Deus para o amor aos outros. O amor, então, em nossas relações, ele deve ter uma origem, e essa origem não é o meu pensamento, o meu coração, essa origem deve ser o próprio Senhor. Quem aqui já sentiu o quanto o amor de Deus pode transformar uma vida? Consegue lembrar aí? O quanto o amor de Deus, e a gente vai ver em mais detalhes o que é esse amor de Deus. Mas você já teve esse prazer de perceber o quanto o amor de Deus é suficiente para transformar uma vida? Talvez a sua própria vida. Talvez você possa se lembrar de alguma outra pessoa, de algum testemunho. O amor de Deus, então, é algo impressionante. A questão é que, às vezes, a gente acredita que, para algumas pessoas, não há possibilidade de transformação.
A gente pode olhar para um ou outro e falar assim, esse aqui não. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui é demais para a graça de Deus. É muito pecado para uma pessoa só. É muita maldade. Às vezes a gente pode pensar dessa forma. Mas quando nós pensamos dessa forma, nós não estamos nos atentando a uma certa arrogância do nosso próprio pensamento. A arrogância de, poxa, para ele não dá, mas para mim, eu fui mais tranquilo para Deus. Eu já era bonzinho, já era legal, Deus só chegou ali com a cerejinha do bolo e está aí, um cristão, um novo convertido. Isso revela uma certa arrogância da nossa parte. Ou revela, então, um menosprezo pelo amor de Deus. Afinal de contas, Deus não é suficiente para transformar. Hoje nós vamos olhar, nesse texto aqui, que o amor de Deus, então, ele não é apenas um sentimento, mas o amor de Deus, ele se manifesta a nós e ele encarna, inclusive, em uma pessoa, e isso nos proporciona um meio de transformação de vida, nos habilita para um relacionamento com o Senhor e para um relacionamento entre aqueles que pertencem ao Senhor, de maneira que adore o próprio Deus. Com base nessas informações, então, eu gostaria de ler a passagem com vocês e trazer algumas reflexões. 1 João capítulo 7, 1 João capítulo 4, versos 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse trechinho aqui da carta de João é um momento então em que ele começa a falar das nossas relações, de como nós devemos amar uns aos outros. E se você percebeu, o referencial que ele coloca para nós aqui é o referencial que vem do próprio Deus. O primeiro aspecto, então, a nós considerarmos é que o amor de Deus é a essência para a transformação. O amor de Deus é a essência, é o fundamento para a transformação de qualquer vida. Por mais legal que você seja, bonzinho, inteligente, sábio, boa praça, você não é capaz de transformar ninguém. E quando nós avaliamos e pensamos nos nossos relacionamentos, a gente chega a essa conclusão, não é verdade? Para quem é pai aí de criança, aqueles pequenininhos lá, você vai e faz e se esforça e tenta de uma maneira e tenta de outra, e o coraçãozinho do miserável pecador continua sendo inclinado para o pecado. Nós devemos continuar fazendo o nosso papel, mas a essência para a transformação, ela vem do próprio Deus. João, então, ele começa aqui nos versículos 7 até o versículo 8, de uma maneira muito carinhosa e próxima. Ele se dirige, então, aos seus leitores, amados, trazendo essa ideia de proximidade e intimidade. E aqui tem tudo a ver com o pedido que ele vai fazer. E qual é a ordem, qual é o pedido que João traz aqui para os seus leitores? Que nós nos amemos uns aos outros. Em um primeiro momento, a gente pode olhar para essa afirmação e achar que ela é uma afirmação muito simples de ser compreendida e de ser praticada, não é verdade? É ou não é? A gente olha assim, poxa, eu sou uma pessoa legal, eu amo o próximo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado sem aqueles constrangimentos, tá bom? Olhe mentalmente, tá? Não precisa olhar, eu sei que isso dá uma travada numa turma, né? Mas mentalmente assim,
pense na pessoa que está ao seu lado e veja se você pode afirmar assim: eu amo essa pessoa. Os casais aí, né, estão... Ah, que legal. Aí é fácil, né? Estou até ajudando aí os maridões aí. Agora tente olhar para a pessoa ou imaginar uma pessoa que está no oposto de onde você está sentado aí. Certo? Já dificultou, né, Guilherme? Você pode fazer essa mesma afirmação? Eu amo essa pessoa que está sentada um pouco mais distante de mim, que talvez não faça parte aqui do meu círculo mais íntimo de amizade. Percebe que quando a gente começa a vasculhar um pouquinho do que João está falando, a coisa é um pouco mais profunda. É claro que a ideia aqui não tem a ver com a afinidade, tá bom? É esperado que você tenha algumas pessoas que sejam mais próximas a você, que façam mais parte do seu círculo de amizade. Mas a questão é que João aqui está nos chamando a um amor coletivo que deve existir entre as pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé. Por isso que quando a gente pensa a estrutura da igreja, eu preciso me enxergar dentro dessa estrutura, não pela estrutura em si, mas porque a estrutura me conduz a... A estrutura me ajuda a ter o quê? Relacionamentos. Aquele eixinho central lá da engrenagem. E relacionamentos que são pautados pelo amor que vem do Senhor. Por isso, nós podemos melhorar um pouco mais esse questionamento que nós acabamos de fazer, perguntando assim, quais são as evidências, então, de que você ama essas pessoas que estão aqui nesse mesmo lugar? De que maneira você prova esse amor? De que maneira você consegue confirmar que ama essas pessoas? E aqui vem mais um aspecto de que a gente vasculha e consegue aprofundar. Sabe por quê? Porque talvez você tenha imaginado aí ou procurado trazer à memória algumas evidências de coisas que você tenha feito em favor de alguém. Dei uma carona para o irmão, ajudei em alguma atividade, coloquei uma aguinha aqui para o pastor, cantou, apresentou o tema, está pregando, vai cantar de novo. E tudo isso faz parte, tá bom? Tudo isso faz parte. Mas essa não é a essência. Não é dessa maneira que a gente consegue confirmar isso que João está trazendo para nós aqui. João está falando de algo que é mais profundo, que vai além das obras que nós possamos realizar. João está falando aqui de algo que tem a ver com a nossa essência. E aqui, para que você entenda, não é a nossa essência desassociada de Deus, mas é a essência daquele que se tornou nova criatura, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. É disso que João está falando aqui, é isso que ele está apresentando para a gente. Ele vai falar nesses versículos 7 e 8, que esse amor é um amor que procede de Deus. Essa é a origem desse amor que deve pautar os nossos relacionamentos. Logo, o amor que João nos ordena a viver é esse amor que procede de Deus. E aí nós devemos nos perguntar, que amor é esse? A gente vai ver um pouquinho mais adiante, lá nos versículos 9 e 10, como esse amor se apresenta para nós. Mas João, ele começa a mostrar para nós aqui que esse amor, ele só pode ser vivenciado, esse verdadeiro amor, esse amor que procede de Deus, ele só pode ser vivenciado por aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são nova criatura. João deixa isso claro para nós. Nesse sentido, então, o amor a ser vivido, ele tem a sua real fundamentação na essência de Deus, que transforma as nossas vidas. Na prática, portanto, o amor, aquilo que nós fazemos em função dos outros, em benefício dos nossos irmãos em Cristo, se torna apenas uma manifestação deste amor. O amor, então, ele não é definido pelo que nós fazemos, pelo que nós realizamos. Mesmo porque essa prática de amor, muitas vezes é maculada
por algumas motivações que talvez não sejam tão altruístas assim. Talvez aquilo que nós façamos em relação às outras pessoas tenha muito mais a ver conosco do que com o próximo em si. E esse tipo de prática, ou esse tipo de amor, não é esse amor que procede de Deus. Esse amor, então, só pode ser vivido por aquele que conhece ao Senhor. Mas quando a gente pensa em conhecer ao Senhor na Bíblia, não é simplesmente ter informações a respeito de Deus. Isso aqui é importante de nós termos bem frisado em nossa memória. Não são as histórias que você conhece a respeito de Jesus Cristo, não são as passagens bíblicas que porventura você tenha memorizado de como Deus veio cuidando do seu povo desde a sua criação e continuará a fazer até que Cristo volte. Essas informações elas têm a sua importância e são fundamentais para a nossa jornada de fé. Mas o conhecer a Deus nas Escrituras é ter um relacionamento com o Senhor. E João ele chega e diz assim: quem não conhece a Deus não tem condições de amar. Poxa, essa é uma afirmação chocante para nós. Porque João aqui ele passa a ser bem incisivo. Não é verdade? João está falando assim, ó, quem não tem um relacionamento com Deus não tem condições de amar. É claro que nós, todo ser humano, mesmo que não seja um cristão, ele tem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E também por meio da graça comum que Deus concede a todos, às vezes a gente consegue expressar alguns traços disso em nossas relações mais próximas. Mas desse amor que João está falando aqui, um amor altruísta, um amor que, conforme Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, que coloca o interesse dos outros em primeiro lugar. O interesse do meu irmão é mais importante do que o meu próprio interesse. É isso que Paulo vai falar. Segundo as palavras de Jesus Cristo, quando ele resume toda a lei, ame ao teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse tipo de amor não é possível ser vivenciado se nós não formos transformados pelo amor de Deus. Se nós não formos transformados, em primeiro lugar, por termos um relacionamento com o Senhor. Por isso que João, então, nesses primeiros 2 versículos, ele vai trazendo para nós esse conceito de amor, desse amor que procede do Pai, e que esse amor só pode ser experimentado, só pode ser vivido por aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com Deus. João aqui, é interessante que ele faz um movimento aqui interessante de nós observarmos. Quando a gente fala ou pergunta para alguém como está a sua relação com Deus, a resposta costuma ser o quê? Está legal, está boa, não é? Para alguns essa resposta vem apenas como um fruto mesmo. Olha, eu sou uma pessoa honesta, sou um bom cidadão, não tenho problema com os meus vizinhos e tudo mais. Para outras pessoas ela responde assim de forma, eu faço a minha leitura bíblica, tenho ali o meu tempo de oração, então o meu relacionamento com Deus está bom, está ok. Mas João aqui, e nessa carta ele faz isso como um todo, ele tira essas nossas definições, pensando no nosso relacionamento com Deus, desse campo muito abstrato, e ele começa a fornecer para nós algumas coisas práticas. Então, se você quer afirmar que conhece a Deus, que tem uma boa relação com Deus, que está tudo ok entre você e Deus, isso necessariamente deve ser manifestado nas suas relações entre aqueles que também pertencem ao Senhor. João começa a colocar aqui algumas coisas práticas para que nós possamos avaliar a nossa condição diante do próprio Deus. Nesse sentido, nós podemos então olhar novamente, pensar na estrutura da nossa igreja, o mesmo exercício que fizemos um pouquinho atrás, e tentar imaginar quais são os rostos dessas pessoas que João está falando aqui que nós devemos amar.
Quais são os nomes? Quem são os seus familiares? Quais são as lutas pelas quais as pessoas estão passando? Quais são as suas perspectivas, futuro? Quais são as suas dores? Quais são as suas aflições? João fala assim: amados, amemos uns aos outros. E amar uns aos outros, isso não pode ser expressado apenas através de um tapinha nas costas, no final do culto ao domingo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai para um pouco além disso. Será que nós temos percebido isso na nossa esfera de relacionamentos como igreja? Será que temos nos atentado para aqueles que estão ao nosso redor? Será que temos amado os nossos irmãos? Ou talvez a perguntinha fundamental que nós devemos fazer nesses 2 versículos é: será que nós conhecemos a Deus? Porque é isso que João está colocando aqui. Todo aquele que conhece a Deus, ele ama. Porque o conhecer a Deus é ser, então, uma nova criatura. Se não conhecemos a Deus, não sabemos exatamente o que é o amor. Porque a Bíblia vai nos falar que Deus é amor. Deus não se resume ao amor, tá bom? Existem diversos outros atributos sobre Deus. Mas aquilo que nós muitas vezes definimos através da nossa cabeça do que é amor, está muito distante do que as Escrituras mostram para a gente. Amar, então, uns aos outros é um amor referenciado em Deus. Você quer ver uma coisa? Em nossa sociedade, em nossos dias, um pai mostra que ama o seu filho quando ele atende todos os desejos da sua criança. Não é verdade? A criança tem que ser criada em uma bolinha, em uma redoma, se torna o reizinho da casa, e aí o pai demonstra esse amor por essa criança, atendendo todos os seus desejos, fazendo tudo aquilo que ela quer. Eu sei que essa não é a sua prática, mas isso é o que tem acontecido no mundo afora, basta a gente observar. O amor que Deus fala que os pais devem ter em relação aos seus filhos, vai justamente no sentido contrário. Se você fizer tudo o que seu filho deseja, você está fazendo o pior mal para a sua criança possível. Porque o coração dela, assim como o meu e o seu, é desesperadamente corrupto. Percebe como aquilo que o mundo chama de amor, em alguns aspectos pode até resvalar, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas em sua essência é algo antagônico. Não dá para conciliar. É diferente. Caminha em um sentido oposto. Amados, amemos uns aos outros. Com base em quê? Com base no amor que procede do Pai. E esse amor que procede do Pai é um amor extremamente profundo. João vai mostrar isso para a gente nos versículos 9 e 10. Esse amor que procede do Pai é um amor que se manifesta. Não é um amor escondido ou oculto. Esse amor que transforma vidas por completo, que transforma através de relacionamentos entre aqueles que pertencem ao Senhor, é um amor que se fez carne e habitou entre nós. O amor de Deus é um amor que se manifesta sacrificialmente. Veja lá versículos 9 e 10. João diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João então segue na sua argumentação, chamando ao amor mútuo, mostrando que o amor procede do Pai. E esse amor que procede do Pai, ele tem algumas características. João coloca isso para a gente aqui, nesses versículos. Tem muito conteúdo apresentado para nós aqui, nesses 2 versículos de João. O amor que procede do Pai é um amor atuante. Não é aquele amor, sabe,
Deus lá no céu fazendo um coraçãozinho para a gente, mantendo uma distância, uma indiferença. Eu amo vocês, mas são vocês aí e eu aqui, cada um meio que segue a sua vida e assim a gente vai adiante. Não é verdade? É um amor atuante, é um amor distante do que o mundo costuma nos apresentar. Tem um filósofo moderno que mostra a hipocrisia de muitas pessoas, e muitas vezes a nossa hipocrisia, e ele vai falar assim, tem um grupo de pessoas que ama a humanidade. Ele fala dessa forma. E esse grupo de pessoas ama especialmente as criancinhas. E especialmente as criancinhas da África. Porque entre eles e as criancinhas da África existe um oceano que nos separa. A gente percebe isso, não percebe? Rede social é fera para mostrar isso. Um amor indiferente. Um amor que, às vezes, a gente quer pagar de bom moço, então eu preciso expressar algumas coisas, mas na prática, não tem nada. Vazio. Sem sentido. Apenas hipócrita. O amor de Deus aqui é um amor atuante. Deus, ele age. E como que ele age? Ele age enviando o seu Filho. O amor de Deus que João está mostrando para nós aqui, esse amor que deve pautar os nossos relacionamentos e que deve nos caminhar para nos levar para mais próximos de Cristo, é um amor sacrificial. Deus age então enviando o seu Filho, e aqui é interessante que João nem coloca assim, Deus enviou Jesus ou que Deus enviou Cristo, mas João traz um aspecto de pessoalidade. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para que por meio dele, por meio do sacrifício que foi realizado naquela cruz, nós tivéssemos então condições de entrar numa esfera de relacionamento com Deus e amarmos uns aos outros e termos relação de profundo e real interesse uns pelos outros. O amor de Deus é um amor sacrificial. João vai nos mostrar que o amor de Deus é um amor propiciatório. Pronto, pastor, que termo difícil. Que negócio complicado é esse? A propiciação, o pessoal do livro gastou um tempo procurando esse termo aí, né? A propiciação é assim, sabe aquela ideia que as pessoas têm de um Deus bonzinho? Deus te aceita do jeitinho que você é. Isso é mentira. A nossa essência pecaminosa é uma ofensa contra Deus. Essa é a minha realidade. É também a sua realidade, segundo as Escrituras. Então aquele sacrifício de Cristo é um sacrifício necessário para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por causa do nosso pecado, Deus, ele é um Deus irado. Irado contra o homem. Irado por causa do nosso pecado. Então apenas por meio de Cristo Jesus, que paga por esse pecado, que apazigua então essa ira de Deus, é que nós podemos entrar numa esfera de relacionamento com Ele. O amor de Deus, então, que João nos apresenta aqui, é um amor propiciatório. É um amor também restaurador. É um amor que nos permite o privilégio de deixarmos de viver para nós mesmos, exclusivamente para os nossos interesses, e passarmos a viver pelo meio dele. A expressão aqui, nós podemos pensar nela em pelo menos de duas conotações. A vida por meio de Cristo, ou a vida em Cristo, é uma vida eterna. Quando passarmos dessa realidade, temos a segurança de que estaremos com o Senhor, para aqueles que pertencem ao Senhor. Mas essa realidade do porvir já reflete na nossa vida atual. Vivermos por meio de Cristo, então, vai impactar em todos os relacionamentos que nós temos. Se é um relacionamento entre aqueles que fazem parte da família da fé, vai ser um relacionamento de discipulado. Meu irmão, eu quero te ajudar a ser mais parecido com Cristo. Meu irmão, me ajude a ser mais parecido com Cristo. Quais são os meus pecados? O que eu não enxergo na minha vida? O que precisa ser tratado? O que precisa estar em conformidade com esse amor manifestado pelo Pai? Jesus Cristo, naquela cruz,
para aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, a ideia aqui é que Ele nos comprou. Antes éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo Jesus, servos de Cristo Jesus. E isso é um grande privilégio. Então, os relacionamentos entre aqueles que pertencem ao Senhor me ajude a ser mais parecido com Cristo, eu quero te ajudar a você também ser mais parecido com Cristo Jesus. E os nossos relacionamentos entre aqueles que não pertencem ainda ao Senhor eu preciso te apresentar, eu preciso falar para você a respeito desse amor que se manifestou, esse amor que procede do Pai, que se fez carne e habitou entre nós. Os nossos relacionamentos, então, eles devem ser pautados pela manifestação do amor de Deus, que é personificado em Cristo Jesus, que é concretizado naquela cruz. Você consegue perceber então como João ele vai costurando o seu argumento e amarrando todas as pontas? Olha só que legal. Nós não somos capazes de amar a Deus e ao próximo. Essa é a nossa condição. João fala isso. Sem Deus, a gente não tem condição de amar verdadeiramente, nem a Deus e nem ao próximo. Mas Deus capacita os seus para desfrutarem de um relacionamento com Ele. E essa capacitação, ela vai se manifestar então nas nossas relações. Nessa mesma carta aqui tem um versículo bem conhecido. Tenho certeza que você conhece. Tenho certeza que você sabe dele. Fica lá, versículo 20 do capítulo 4. João diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O amor de Deus, manifestado na pessoa de Cristo Jesus, consumado naquela cruz, nos capacita então a amarmos ao próprio Deus e amarmos o nosso irmão. Deus deu o seu Filho unigênito para que tivéssemos vida através dele. Nós não somos capazes de compreender tamanho amor, mas nós somos capacitados pelo próprio Deus a compartilhar deste amor. É isso que João começa então, continua nos mostrando, olhando agora para os versículos 11 e 12, e seguindo aqui para o nosso encerramento. Amando como Deus amou. É assim que João vai terminar. Nessa esfera de desafio, de ordem, para que nós amemos uns aos outros, com base no amor que foi manifestado através de Cristo Jesus, João encerra mostrando que nós devemos amar como Deus amou. Versículos 11 e 12, ele diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós manifestado. Se Deus de tal maneira nos amou, João aqui está retomando a sua referência à morte de Cristo. Como que Deus nos amou? Enviando o seu Filho a este mundo. João 3,16, não é verdade? Vamos falar junto aí? Vai ajudar para despertar, certo? Então, vamos lá. Porque Deus amou deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês viram que eu ia trocando o começo do versículo, né? Mas a gente se ajeita, a gente se arruma e segue adiante. Se Deus nos amou de tal maneira, é uma referência a este amor. Há um amor que age, um amor que é atuante, um amor sacrificial, um amor propiciatório, um amor que enviou o seu Filho. João, então, ele pega a maior manifestação de amor que existiu na história e ele coloca essa manifestação de amor como fator que deve determinar os nossos relacionamentos. Poxa, isso é pesado. Se Deus nos amou de tal maneira, é assim que nós devemos amar uns aos outros.
Humanamente falando, isso não é possível ser realizado. Nós somos voltados para nós mesmos, para os nossos interesses. Nós somos egoístas por natureza. Esse amor altruísta aqui, ele não é possível. Por isso que para praticarmos esse tipo de amor, em primeiro lugar, nós precisamos responder ao Senhor, ao seu amor sacrificial. Porque esse é o padrão que Ele coloca para nós. E não é um padrão para a gente atingir através do nosso esforço. É um padrão que só é possível por meio do próprio Senhor, habitando em nós, através do seu Santo Espírito. Se Deus nos amou, então, através da cruz, nós devemos amar uns aos outros. Note mais uma vez as pessoas que estão ao seu lado. E mais uma vez, nós podemos reformular a pergunta que nós fizemos. Lembra? A pergunta, a afirmação, você é capaz de afirmar que ama a Deus? A gente pode reformular essa pergunta da seguinte maneira: que valor tem a cruz de Cristo para nós? Nós podemos então olhar para as nossas relações, para a pessoa que está sentado no canto oposto da igreja, que talvez não seja tão próxima assim a você, mas que João está falando assim: amados, amemo-nos uns aos outros. E aqui no finalzinho da sua argumentação ele vai colocar: amemo-nos uns aos outros assim como o Senhor nos amou, fazendo referência à cruz de Cristo. Nós podemos olhar para os nossos irmãos, para aqueles que estão assentados aqui conosco durante esse tempo e que compartilha de alguns, em certos níveis da nossa vida, e nos perguntarmos: qual é o valor da cruz de Cristo? Porque a maneira como nós nos relacionamos tem tudo a ver com a cruz de Cristo, é isso que João está colocando aqui. Se Deus nos amou de tal maneira, devemos então amar uns aos outros. É sobre isso que João está falando. Ele está se dirigindo a nós, como discípulos de Cristo, dizendo: vocês foram transformados pelo amor do Pai, manifestado na cruz. Vocês que não tinham sequer condições de amarem a Deus, agora, mediante o amor do Pai, podem olhar para a cruz e amar uns aos outros. João encerra aqui esse texto falando que ninguém jamais viu a Deus, e diante dessa afirmação, ele vai trazendo essa importância do amor uns pelos outros, para que o amor do Pai seja aperfeiçoado em nós. O amor do Pai ser aperfeiçoado em nós é a ideia de a cada dia sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Isso é possível, isso é realidade para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo Jesus, por meio de algumas ferramentas que o próprio Senhor nos dá. A primeira delas é a habitação do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, a oração. Mas quando a gente vai para as Escrituras, o aspecto comunitário é fundamental em todo esse processo. Não é porque o outro vai falar de Deus a partir da sua cabeça, mas é que nas nossas relações nós vamos nos aproximando então do Senhor. Meus queridos, a falta de amor então demonstra algumas coisas a respeito de nós. A falta de amor demonstra a falta de conhecimento do próprio Deus, porque Deus é amor. E lembre-se mais uma vez que o conhecimento aqui é um relacionamento com o próprio Deus. A falta de amor demonstra uma falta de transformação pelo amor do Pai. Talvez essa seja a sua condição, e o meu desafio para você não é se esforce para amar mais as pessoas. O meu desafio, a minha reflexão para você é: olhe para a cruz de Cristo, olhe para o amor de Deus manifestado naquela cruz. E através deste amor, você então é capacitado a amar a Deus e a amar ao próximo. Esqueça os seus esforços. Esqueça aquilo que você pode produzir. Esqueça a ideia de que você é bom. Do ponto de vista bíblico, nós não somos bons. Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A falta de amor demonstra falta de consideração pela cruz de Cristo. É isso que João coloca aqui.
Falta de amor nas nossas relações demonstra falta de consideração pela cruz de Cristo. Queridos, a ideia não é se esforce para amar mais. Isso seria uma tentativa de se aproximar de Deus através das obras, e as obras não vão nos ajudar. Mas você pode avaliar se você tem amado as pessoas pela perspectiva do Senhor. E se isso não é uma realidade na sua vida, ainda hoje faça uma oração e clame a Deus. Clame a Deus para que esse amor manifestado em Cristo Jesus e concretizado naquela cruz seja real na sua vida. Para que você tenha então um relacionamento com o próprio Deus e para que você possa amar ao próximo pelo padrão do próprio Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é merecedor, porque o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é santidade, o Senhor é a expressão do que nós devemos almejar como discípulos de Cristo Jesus, como uma vida coerente, então, diante do Senhor. E nós reconhecemos que isso só é possível através da capacitação que vem do próprio Senhor. Nós agradecemos, então, pelo seu amor. Agradecemos porque o seu amor se manifestou a nós. E nós agradecemos porque através da cruz de Cristo nós podemos, então, amar os nossos irmãos. Nós podemos, então, viver a realidade da igreja, pensando, então, nos nossos ministérios, pensando nas programações, pensando em tudo aquilo que nós realizamos, e entendermos isso apenas como ferramentas. Ferramentas que visam facilitar os nossos relacionamentos. Relacionamentos pautados pelo amor. E um amor que procede do Senhor. Afaste de nós, então, qualquer desejo de estabelecermos o nosso próprio padrão de amor. Mas nos permita viver diante do Senhor e diante dos nossos irmãos e daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, o verdadeiro amor. O amor que procede do Pai. É assim que nós oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.